Olá, meu irmão e minha irmã. É uma graça de Deus estar aqui com você para podermos refletir o Evangelho do dia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós meditaremos no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça e a fé para lermos o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, para vós termine. Tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Vamos à leitura? De novo, os judeus pegaram as pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas quereis apedrejar? Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Jesus respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então acusar de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque disse: Eu sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não quereis crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais reconhecer que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde antes João estava batizando. Ele permaneceu lá e muitos foram a ele. Diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós aqui estamos em uma nova festividade ali em Jerusalém. Antes nós vivenciamos o momento da festa das tendas e aqui nós estamos na festa da dedicação, onde também chamada de Hanukkah, onde havia uma consagração do do altar no templo de Israel. E nós vemos um Jesus mais uma vez perseguido, prestes a ser apedrejado pelos judeus, que não o reconhece como o Senhor, não o reconhece como o Filho de Deus, não o reconhece como o Messias. E eles, a todo momento questionam, essa fala de Jesus, e Jesus mostra suas obras. Se não querem crer em mim, mas creiam nas minhas obras. E eles não querem admitir. Não importa o que Jesus fala e não importa o que Jesus faça. Eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Nós estamos no capítulo 10, mas no capítulo 9, Jesus faz um milagre, que é a cura de um cego de nascença, e também ele conta também uma parábola. E esses dois momentos nos ajudam a compreender essa situação que nós vivenciamos nesse evangelho que acabamos de ler. O cego de nascença, após a cura e após o cego ser interrogado pelos fariseus, pelas autoridades, Jesus vai dizer uma frase que é muito interessante. Está no capítulo 9, versículo 39. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Veja, meu irmão, minha irmã, que é isso que acontece. Enquanto aquele cego de nascença passa a enxergar e crê em Jesus como o seu Salvador e Senhor, os judeus, os fariseus, não creem em Jesus, apesar de verem, apesar de terem os seus olhos. E outra passagem que vai dizer é a parábola do bom pastor e das ovelhas, onde Jesus vai dizer que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Quando o pastor fala, as ovelhas reconhecem e o seguem. E aqueles judeus não são essas ovelhas, porque elas ouvem a palavra de Deus, ouvem aquilo que Jesus fala e não o reconhecem como o seu pastor. E meus irmãos e minhas irmãs, isso é um exemplo da falta de fé daqueles homens.
uma falta de fé que, mesmo diante de tantas obras, mesmo diante de tantos sinais, não permitia que eles enxergassem Jesus como um Salvador, como o Salvador. E fé, a gente tem que deixar isso bem claro. Muitas vezes as pessoas dizem, não, eu tenho fé, mas precisam de algo concreto para dizer que tem fé. A gente tem que recordar que fé, como diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que não se vê. A partir do momento que você vê algo, não passa a ser mais fé, e sim visão. A fé se manifesta na crença em dar um passo sem estar enxergando o que vem a acontecer. Isso é fé. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande de crermos que na Eucaristia, ali, está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E exemplos, de milagres, registros não faltam para nós. Um exemplo mais popular, mais famoso, é o milagre do Lanciano, um dos sacerdotes que não acreditava, que ali estava, na Eucaristia estava o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No ato da consagração, na Santa Missa, a hóstia se transformou em carne e o vinho em sangue. Já agora no século XX, foi examinado aquela hóstia e aquele vinho, que se tinha se transformado em sangue, e foi verificado que a hóstia passou a se transformar, tornou-se uma fibra, uma carne, e era uma carne que pertencia a uma parte do corpo chamada miocárdio, que é o coração de Jesus. E aquele vinho que se transformou em sangue, era um sangue de um tipo muito específico, que era muito comum nos judeus, ou seja, o sangue de Jesus. Esse é só um exemplo de um milagre, só uma lembrança, mas muitos outros existem. E mesmo assim nós temos essa dificuldade em crermos que ali está o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Temos essa falta de fé. São Tomás de Aquino vai dizer que venha a fé os sentidos completar. Nossos olhos podem não enxergar, nosso paladar não pode sentir, mas ali está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um venerável da igreja, Karl Marx, uma certa vez o pai dele chamou ele para visitar a Terra Santa, Israel, conhecer Israel. E ele respondeu, meu pai, lá foi a terra onde Jesus viveu, mas aqui, quando eu me coloco de frente do Santíssimo, quando eu recebo Jesus Eucarístico, eu vejo Jesus, eu recebo Jesus dentro de mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nós possamos pedir a fé nesse dia, a fé de acreditar no Senhor, acreditar na Sua palavra, acreditar nas Suas obras e reconhecer que Ele é nosso Salvador. Que tenhamos a fé, meu irmão e minha irmã, a fé, como o Senhor diz, para mover montanhas, a montanha da descrença, a montanha da incredulidade, a montanha que não nos permite ter essa ligação direta com o Senhor. Que a sua fé remova, tire da frente tudo que distancia você de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Momento de avisos, que hoje é sexta-feira e na sexta-feira a igreja nos pede abstinência de carne. Portanto, meu irmão e minha irmã, você hoje nas suas refeições se abstenha da carne, seja a carne de gado, seja o frango, que você procure optar pelo peixe e por ovos. Não esquece de curtir nosso vídeo, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe todos vocês e os guarde nesse dia.